Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Berlanda Tech, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Galera, hoje eu vou trazer aqui para vocês mais uma funcionalidade muito bacana no GLPI. Nos últimos vídeos eu acabei explorando um pouco o assunto de API, o que dá para fazer no GLPI, as possibilidades de conexão, conectar com dashboard, conectar com aplicações externas, mas aí a gente acaba esquecendo um pouquinho da funcionalidade principal do GLPI, que é a parte de organização dos tickets, né? É importante a gente conhecer o que o GLPI é capaz de fazer, porém, é bom também a gente focar no principal e no básico, que é a organização de estruturas e atendimentos dentro do GLPI, tá? E hoje eu vou trazer aqui para vocês um plugin chamado Child Ticket Manager. A gente consegue configurar ali os tickets que se relacionam, né? Eu tenho um ticket pai, tenho tickets filhos e acaba melhorando aí o atendimento, tá? Imagina a seguinte situação: vamos supor que ocorre uma falha de, sei lá, de sistema dentro de uma empresa. E várias pessoas acabam abrindo o chamado, né? Referente a essas falhas. Você pode unificar todos esses chamados no único só, digamos, mesclar esses chamados, e na hora que você der a solução, ele já acaba fechando aí todos os chamados, tá? Bom, esse plugin ele está disponível aí no Marketplace, tá? Não tem segredo nenhum, só vocês procurar ele lá no Marketplace, fazer o download, habilitar o plugin. Feito aí a ativação do plugin, a gente vai clicar aqui em configurar, tá? Que aí eu posso personalizar o plugin do jeito que eu achar melhor. Por exemplo, aqui, ó, fechar os tickets filho quando o ticket pai for fechado. No meu caso eu coloquei sim, tá? Quando eu mesclar todos os chamados num único só e eu resolver o principal, ele vai acabar aí migrando para todos, tá? No caso aqui é fechando, né? Então eu coloquei que sim. Resolver os tickets filhos quando o ticket pai for solucionado? Sim. Mostrar um link lá no template, né, para mostrar os relacionamentos? Também coloquei tudo sim, tá? Então tá aqui, ó. Essas configurações ficam dentro de configurar, geral, Tury Tickets, ok? Bom, vou fechar aqui. Eu abri 3 chamados com 3 pessoas diferentes do mesmo assunto, tá? Categoria sistema e erros. Sistema está fora, sem sistema e não acesso ao sistema, tá? Para eu não ter que ficar entrando, né, em todos esses tickets, pegar, dar manutenção em todos eles, eu vou fazer o seguinte: eu vou marcar o ticket 9 e o ticket 10 e o ticket 9. Vou vir aqui em ações, ação e vou relacionar ele a chamado, tá? Aqui onde está relacionado, eu vou colocar que ele é filho de, né? Ele vai ser filho de um ticket pai, que vai ser o ticket 8, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Ou eu poderia fazer o contrário. Eu poderia pegar, né, o chamado pai e colocar que ele seria pai do ticket 9 e 10, mas isso daria um pouquinho mais de trabalho. Então eu prefiro selecionar todos os tickets filhos, vir aqui em relacionar chamados e filho de, e eu coloco só o ID do pai, tá? Vai ser o chamado 8. Então vou clicar aqui em enviar. Se eu abrir aqui, por exemplo, o ticket 10, aqui do lado direito, ó, eu tenho o chamado relacionado. Ele está relacionado ao chamado 8, tá? Tá aqui, ó, chamado 8. Ele foi aberto aí por um usuário e eu tenho aqui, ó, o relacionamento. Ele é pai do chamado 9, ele é pai do chamado 10, tá? Vou atribuir esse chamado aqui para mim, ok? Chamado está em atendimento. Os outros eu posso atribuir para mim também. Ele não... Isso eu achei até um pouquinho ruim porque ele já não replica o atendimento aí para os outros chamados, né? Eu achei isso um pouquinho ruim, mas espero que eles melhorem isso, tá?
Então tá aí, os 3 chamados está atribuído para o técnico GLPI. Se eu vim aqui no chamado 8, por exemplo, e vou executar aqui a solução, tá? Ele já dá até um aviso aqui, ó, aviso, chamados filhos não fechados dependem do chamado atual, tá? Ou seja, os outros chamados, eles vão depender do chamado que ele está vinculado, do chamado pai, para poder fazer aí esse encerramento. Senão, ele não vai encerrar, tá? Bom, então, beleza. Eu vou colocar aqui, foi restabelecido a conexão com o sistema, tá? Esse aqui, quem abriu foi o Diogo Berlanda. Ok. Se eu voltar aqui em chamado, todos os meus chamados foram solucionados, tá? Ó, o 9 tá aqui, ó. E o 8, né? Desculpa, o 9 e o 10, tá? Só que ele dá uma uma solução padrão, né? Ele tá falando ali que o ticket foi solucionado através do ticket 8, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou logar então com o usuário que abriu o ticket 10. É o John Doe 2, teste arroba 123. Ó. Aqui ele não me mostra o chamado que está solucionado, tá? Mas olha só que legal. Eu resolvi os 3 chamados de uma vez, tá? Vamos supor que somente o ticket 10 não deu certo. Eu vou recusar. Ainda continuo sem acesso ao sistema. E vou recusar esse chamado. Se eu volto aqui para o meu GLPI, apenas o chamado 10 vai estar atribuído para atendimento. Os outros 2 estão como solucionado, tá? Olha só aqui, ó, tá aqui, ó, solucionado, ó, solucionado chamado 9 e somente o chamado 10 que vai estar aí sem solução, tá? E aí eu posso vir e executar, opa, tarefa não. Eu posso vir executar aqui, né, a solução. Verificado que o computador estava sem autenticação no firewall. Após realizar a autenticação, a conexão com o sistema ocorreu normalmente. Agora sim, tá? Ok, ó. E agora eu tenho uma solução dedicada ao chamado 10, porém ele continua ainda com vínculo ao chamado pai, que é o chamado 8, tá? Solução aprovada, ok, feito. Agora se eu vim aqui, pronto. Os meus 3 chamados aí foram solucionados, tá? Por que que é importante mesclar os tickets? Às vezes pode ocorrer de você ter ali um incidente dentro de uma empresa que acaba ocorrendo para todos os outros colaboradores. Aí a galera vai encher vocês de chamado com o mesmo assunto. E aí, para facilitar o atendimento e até mesmo depois para vocês terem uma base de conhecimento mais sólida, vocês mesclam o chamado, que aí ele acaba ficando unificado, tá? Eu acho muito importante isso, porque isso ajuda muito. Eu vou começar nos próximos vídeos, né? Eu vou explorar um pouquinho mais a parte aí de funcionalidades aqui dentro do GLPI. A gente já falou bastante coisa, né? Já falamos sobre orçamento, já falamos sobre linhas telefônicas, já falamos sobre problemas, já falamos sobre mudanças, enfim. Eu vou começar também a abordar um pouco mais essa parte de funcionalidades do GLPI e deixar aí essas partes de recursos para vídeos mais futuros. Beleza, galera? Bom, o vídeo de hoje foi esse. Ensinei vocês aí a mesclar os chamados no GLPI utilizando um plugin. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixe o seu like, deixe seu comentário. O que eu puder ajudar vocês aí ao longo dos vídeos, com certeza ajudarei. Fiquem todos com Deus, até uma próxima. Fui!